Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Estamos trabalhando sobre o livro No Mundo Maior, obra magnífica que fala muito sobre a mente, sobre o cérebro, sobre o funcionamento desse mecanismo tão precioso que muitas vezes nós nem conhecemos, não valorizamos. Você viu na semana passada, no último capítulo, já uma situação específica de um garoto que estava preso a um corpo paralítico, perseguido por entidades, em um processo de resgate, porque havia sido no passado um político corrupto, uma pessoa que se valeu da sua autoridade para perseguir outros. Olha só, hein? Vamos pensar sobre isso? Agora, no programa de hoje, nós teremos um novo caso, uma situação diferente. Todas essas situações são muito esclarecedoras para o nosso entendimento. Então, eu vou com você lá para a nossa sala de leitura para começarmos o capítulo 8 no Santuário da Alma, hein? Vamos lá? Vamos lá! Isso, já chegamos na nossa sala de leitura. Agora, vamos lá, a primeira parte, nós temos a explicação de André Luiz. Noite fechada. Calderaro e eu penetramos casa confortável e nobre, onde o instrutor, segundo me havia prometido, me proporcionaria alguns esclarecimentos novos com referência aos desequilíbrios da alma. Disse ele, não é caso tão grave quanto aquele do paralítico que visitamos. Trata-se aqui, a bem dizer, de uma questão quase vencida, quase superada. Há muito tempo eu assisto Marcelo, com fluidos reconfortantes. E a sua situação é de triunfo integral. Dócil à nossa influência, encontrou na prece e na atividade espiritual o suprimento, a provisão, o abastecimento de energias de que necessitava. Ontem nós vimos um caso de destrambelho total, de desordem integral dos elementos perispiríticos, com a consequente desagregação do sistema nervoso, em um doloroso quadro que só o tempo corrigirá. Aqui, entretanto, André, a paisagem é outra. O problema de perturbação essencial já está resolvido. O reajustamento da vida surgiu pleno de esperanças novas. A paz regressou à residência do corpo físico, ao tabernáculo orgânico, mas perseveram, ainda são presentes as recordações, os remanescentes dos dramas vividos no passado, aflorando sob forma de fenômenos epileptoides, as ações reflexas da alma, que emergem de vasto e intrincado túnel de sombras e que retornam, que voltam, em definitivo, ao império da luz. Se o mal pede tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Assim ocorre com a doença e a saúde, com o desvio e o restabelecimento do equilíbrio. Após atravessar o pórtico, a parte de entrada da casa, dirigimos-nos devidamente autorizados ao interior, onde agradavelmente me surpreendeu encantadora cena de piedade doméstica. Um cavalheiro, uma senhora e um rapaz estavam mergulhados, estavam imersos nas divinas vibrações da prece, cercados de grande número de amigos do nosso plano, do plano invisível. Nós fomos recebidos muito amorosamente. O orientador me convidou a colaborar nos trabalhos em curso, de vez que, com a valiosa cooperação daqueles 3 companheiros encarnados, aqueles que estavam ali naquela sala, se ajudavam, se prestavam auxílio a irmãos recém-libertos da crosta. Aí esses que estavam acabando de desencarnar, eles eram muito bem ajudados e eram auxílios de diferentes tipos. E então André continua dizendo, era digna de registro a respeitável beleza daquela reduzida assembleia, consagrada ao bem e à iluminação do espírito. Admirando a harmonia daqueles 3 corações unidos nos mesmos nobres pensamentos e propósitos, e que maravilhosos
miríficos fios de luz entrelaçavam, o assistente amigo comentou com oportunidade. A família é uma reunião espiritual no tempo. Reunião espiritual no tempo. E por isto mesmo, o lar é um santuário. Muitas vezes, principalmente na Terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Todavia, quando 2 ou 3 de seus membros aprendem a grandeza de suas probabilidades de elevação, reunindo-se, congregando-se intimamente para as realizações do Espírito Eterno, são de esperar maravilhosas edificações. Compreendi que o instrutor gostaria muito de me prestar outros esclarecimentos, ampliando a santificante concepção da família. Contudo, o serviço urgente não nos permitia mais longa palestra. O trabalho de socorro a irmãos sofredores prosseguiu ativo em nosso lado, no lado espiritual. Quando terminou o encontro do trio familiar, com expressiva e comovedora oração, começou então a retirada dos companheiros de nossa esfera, enquanto os amigos encarnados entravam em carinhosa conversação. O mais velho, o cavalheiro, com um sorriso feliz do trabalhador que bem cumpriu o dever, dirigiu-se aos que estavam em volta, em voz alta. Graças a Deus, tudo normal. Encarando o rapaz, com imensa ternura de pai, perguntou: E você, Marcelo, continua bem? E o rapaz, alegre, respondeu: Oh, sem dúvida, estou maravilhado, papai, com os excelentes resultados que venho colhendo em nossas reuniões das quintas-feiras. E o pai então lhe pergunta: Os ataques noturnos têm voltado? Não, disse o filho. À proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, cooperando, ajudando com a minha própria vontade no terreno da aplicação prática das lições que eu recebo, sinto que passo cada vez melhor, que me reforço intimamente, recuperando a saúde que eu havia perdido. Reconheço também que, em me desinteressando da edificação espiritual, distraído da minha necessidade de elevação, voltam as perturbações com intensidade. Quando ele ora, quando ele se eleva, ele melhora. Quando ele relaxa, quando ele descamba, ele volta a sentir as mesmas coisas. E aí ele continua dizendo: nessas fases nocivas, ruins, desperto altas horas da noite com os meus membros cansados e doloridos e atacam-me, assaltam-me evidentes sinais das convulsões, deixando-me longos momentos sem sentido. O jovem sorriu diante dessa singela confissão filial e disse: Felizmente, papai, agora que me consagro, que me dedico zeloso e assíduo à tarefa espiritualizante, reconheço que os passes de mamãe são mais eficientes. Estou mais receptivo e observo que a boa vontade é fator decisivo em meu bem-estar. Os ouvintes se olharam contentes e o entendimento íntimo continuou edificante e repleto de belas sugestões. Puxa, belas sugestões, não? Que interessante! E agora? Você viu? Alguém estava já vencendo, já tinha vencido os processos de obsessão, de perturbação. Agora, ainda, ele está em tratamento como aquela fase da recuperação cirúrgica. Existe a sala de recuperação para que voltem os batimentos cardíacos ao normal, estanque-se os sangramentos e a pessoa esteja pronta para ir ao quarto. Ele está nessa fase. Já não está mais na cirurgia, já passou a UTI, os momentos graves, agora ele já está se recuperando, já venceu a parte pior. Mas ainda restam fenômenos que para ele são decorrência da invigilância mental. Quando ele se une às forças sublimes do espírito, quando ele se eleva, quando ele ora, não é ir na igreja,
Não é ir no centro espírita tomar passe. É mudar o padrão mental. É agir com oração, com submissão à vontade de Deus, com crenças em boas coisas. Falar, fazer, ler, vivenciar experiências positivas, ele está em harmonia. Os passes que ele recebe da mãe, lá dentro de casa mesmo, são muito mais eficientes. Ele dorme bem, ele não tem nenhum tipo de recidiva, de volta aos estágios anteriores de convulsão. Mas, ele mesmo diz, quando ele relaxa, já estou bem, hoje eu não rezo não, hoje eu estou cansado, vou dormir. Quando ele se entrega a essas coisas negativas, quando ele fica nervoso, quando ele sai do padrão elevado, o que acontece? Ele perde o controle. Ele fica longos momentos perdido e quando ele vai dormir, ele é perseguido por essas convulsões durante o sono. E aí quando ele acorda, ele sente que ele está duro, ele passou como uma luta, ele está cansado, seus nervos estão retesados. Mas ele mesmo reconhece. Foi só eu voltar a me equilibrar e de novo eu tenho ficado sereno, sem esses problemas. Já não há mais espíritos perseguindo-o. Marcelo já não está mais sob a ação de entidades difíceis, problemáticas. Não, ele já não tem mais isso. Mas ele ainda carrega resquícios das coisas erradas que fez e que agora ele precisa corrigir no pensamento, na sua mente, no seu foco. Interessante, não? Bem, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, mas as coisas vão caminhar. Você vai ver que coisa interessante nós vamos encontrar nesse capítulo 8º. Eu aguardo você. Até já. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta com o estudo do capítulo 8º do livro No Mundo Maior, essa obra maravilhosa, preciosíssima do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. Nós vimos então que no bloco anterior, André Luiz e o Calderaro estão na casa do Marcelo, acompanhando aquela reunião do Evangelho no lar, em família, aquilo que é tão precioso que a maior parte das pessoas não faz. Não se dedica, pelo menos algumas horas na semana, em um único dia, a uma oração, a uma elevação, a um aprendizado espiritual, coisa que ajuda muito os espíritos que estão no ambiente e que podem aprender. Bem, agora que todos já se despediram, já terminou a reunião, nós vamos continuar a ver o que o capítulo nos apresenta. Diz André Luiz, ao retomar o seu diálogo com o instrutor, diz ele: o assistente, preparando-me o raciocínio, informou: certamente, André, não precisarei esclarecer que Marcelo se entretém aqui nesta sala com os pais. Possui outros irmãos que ainda não se afinam com a sagrada missão do casal. Ele, porém, é portador de elevados sentimentos muito generosos. Tem, como quase todos nós, um passado intensamente vivido nas paixões e excessos da autoridade. Exerceu outrora enorme poder de que não soube usar em sentido construtivo. Senhor de vigorosa inteligência, planou em altos níveis intelectuais, de onde nem sempre desceu para confortar ou socorrer. Portador de vários títulos honoríficos, muitas vezes esqueceu-os, mergulhando na vala comum dos caprichos criminosos. Impôs-se pelo absolutismo e intensificou a fabricação à lavra de espinhos que o dilacerariam mais tarde. Quando chegou a hora da colheita dessa nefanda sementeira, dessa abominável safra, experimentou sofrimentos atrozes. Inúmeras vítimas o esperavam além da sepultura e investiram, arremeteram contra ele. Entretanto, se ele errou clamorosamente, Marcelo, em muitas ocasiões,
Desejou ser bom e formou dedicações valiosas em torno do seu nome. Tais devotamentos, contudo, tiveram que aguardar oportunidade para auxiliá-lo. Os inimigos eram uma massa compacta e gritavam furiosamente, invocando a justiça vulgar. Aprisionaram Marcelo longo tempo nas regiões inferiores, saciaram velhos propósitos de vingança, torturando-lhe, seviciando-lhe a organização perispiritual. Marcelo, em plena sombra da consciência, rogou, chorou e se penitenciou, se sacrificou por vastos anos. Por mais que suplicasse e por muito que insistissem os elementos intercessórios, aqueles que pediam por Marcelo, a ansiada libertação demorou muitíssimo. Porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E o nosso amigo trazia a consciência açoitada, fustigada de remorsos cruéis, coisas que ele já tinha feito, que pesavam na sua consciência. Aí Calderaro continua. Os desequilíbrios do seu perispírito flagelaram-no desse modo, logo que ele atravessou o pórtico do túmulo, logo que morreu, persistindo anos a fio. Depois de breve intervalo, eu, diz André, acrescentei com minha curiosidade. Então, Calderaro, isso quer dizer que esse fenômeno epileptoide, e ele completa, antes que o André termine, completa Calderaro dizendo, o fenômeno epileptoide muito raramente ocorre somente por simples alterações do encéfalo, como as que procedem de golpes na cabeça. Dizem que quem bate a cabeça forte depois tem convulsões. Mas ele diz que nem sempre é assim não, quase nunca é por causa disso. E, cortando a observação reticenciosa, geralmente é uma enfermidade da alma, independente do corpo físico, que, neste caso, apenas registra as ações reflexas. Longe vai o tempo em que a razão admitia o paraíso ou o purgatório como simples regiões exteriores. Céu e inferno, em essência, são estados de consciência. E se alguém agiu contra a lei, dentro de si mesmo se verá em processo retificador, tanto tempo quanto seja necessário. Diante da realidade, portanto, somos compelidos, somos obrigados a concluir que, se existem múltiplas doenças para as desarmonias do corpo, outras inúmeras existem para os desvios da alma. O instrutor fez uma pausa curta, indicou o rapaz e continuou dizendo, mas, André, regressando às informações a respeito de Marcelo, é importante dizer que pouco a pouco ele foi esgotando, foi gastando as substâncias mais pesadas do fundo cálice, da funda taça das suas provas. Longos anos de desequilíbrio em que as vítimas, transformadas em algozes, em carrascos, o abalaram com tremendas convulsões através de choques e padecimentos inenarráveis, indescritíveis. Clarearam-lhe os horizontes internos. Depois desse tempo todo, estes horizontes foram clareados por tanto sofrimento, tendo nosso irmão, afinal, logrado, conseguido entender-se com um prestimoso e sábio orientador espiritual, a quem ele se liga desde um passado muito distante. Foi socorrido e amparado. Perguntou, ansioso, por espíritos, por almas que lhe eram particularmente queridas, sendo-lhe cientificado, sendo-lhe informado que os seus laços mais fortes já se encontravam de novo na carne, em testemunhos e labores, trabalhos dignificantes.
Então, suplicou a reencarnação, prometeu aceitar compromissos de cooperação espiritual na crosta, a fim de resgatar os enormes débitos, colaborando no bem e na evolução dos inimigos do passado. E então conseguiu a dádiva, apoiado por abnegado mentor que o estima desde muitos séculos. Voltou à esfera carnal e reiniciou o aprendizado. Ultimamente, renasceu estreitado, acolhido nos braços carinhosos aos quais ele se sente vinculado ao longo das várias existências que viveram em comum. Agora, sinceramente aproveitando as bênçãos recebidas, desde os mais tenros anos, preocupa-se em reajustar as preciosas qualidades morais. Caracteriza-se desde menino pela bondade e obediência, docilidade e ternura naturais. Passou a infância tranquilo, embora continuamente espreitado, seguido de perto por antigos perseguidores invisíveis. Não se achava a eles atraído, em virtude do serviço regenerador a que se submetera, mas, ao topar com algum dos adversários, nos minutos em que ele podia sair do corpo graças ao sono físico, sofria amargamente com as recordações. Tudo prosseguia sem novidades dignas de menção. Sob a vigilância dos pais e com o amparo dos benfeitores invisíveis, preparava-se o menino para os trabalhos futuros. Contudo, logo que ele se concretizou, se consolidou na posse do patrimônio físico, ultrapassados os 14 anos de idade, Marcelo, com a organização perispiritual plenamente identificada, dominando o envoltório físico, passou a rememorar os fenômenos vividos. E então surgiram-lhe as chamadas convulsões epiléticas, com certa intensidade. O rapaz, todavia, imediatamente encontrou os antídotos necessários, refugiando-se na residência dos princípios nobres, a parte frontal do cérebro, lembram? Isto é, na região mais alta da personalidade, pelo hábito da oração, pelo entendimento fraterno, pela prática do bem, pela espiritualidade superior. Dessa forma, limitou a desarmonia neuropsíquica e reduziu a disfunção celular, reconquistando o próprio equilíbrio dia a dia, mobilizando as armas da vontade. Nesse esforço, dentro do qual se fez extremamente simpático, recebeu volumosa colaboração da nossa esfera, uma colaboração muito considerável, aproveitando-a de maneira integral pela adesão criteriosa, ajuizada ao esforço construtivo do bem. Recebendo a luta com serenidade e paciência, instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas, favorecendo-nos o trabalho e dispensando por isso mesmo aquelas técnicas, a terapêutica dos hipnóticos ou dos choques, que, provocando estados anormais no perispírito, quase sempre nada consegue senão deslocar os males, sem combatê-los nas origens. O caso de Marcelo oferece, por isso, características valiosas, atendendo às sugestões daqueles que o beneficiam, adaptando-se à realidade, vem sendo o médico de si mesmo, única fórmula em que o doente encontrará a própria cura. Então, nesse momento do diálogo, o rapaz se despedia delicadamente dos pais, voltando para o quarto particular, onde se recolheu ao leito, após purificar, abluir a mente em pensamentos de paz e de gratidão a Deus. Você vê, não é? Quantas coisas que nós aprendemos ao observarmos que nossos problemas são diminuídos quando nós nos acalmamos e a força da oração, a força da elevação do pensamento, da prece sincera, são fatores, esta força e tudo aquilo que se faz em decorrência dela, fatores que geralmente acalmam e
encaminham a melhora. Muitas pessoas querem sarar à custa de medicação ou de rebeldia, mas este já é o caso da doença. A rebeldia já é a tragédia que produz o estado adulterado do ser. Então, no próximo bloco, nós vamos continuar a ver o que vai acontecer agora que Marcelo vai sair do corpo por causa do sono. Eu espero você. Até já. Olá, estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz e Francisco Cândido Xavier. Aqui, olha, o livro No Mundo Maior é aquele que já nos está encantando há 8 capítulos. O capítulo 8º nos está ensinando muitas coisas interessantes. Muitas pessoas passam por processos convulsivos, não entendem até por que isso pode estar acontecendo. Nem a medicina às vezes sabe explicar, mas este capítulo nos está dando um perfil do porquê, em alguns casos, ele acontece. E nós vimos que Marcelo foi deitar-se, despediu-se dos seus pais. E agora nós vamos para a sala de leitura para a gente acompanhar o que vai acontecer depois. Vamos lá? Vamos juntos. Então, diz André Luiz, depois de haver já a despedida de Marcelo em relação aos pais, ele nos conta, acompanhe no texto. Dentro de breves minutos, Marcelo se afastava do corpo e vinha ter conosco, saudando o calderaro com especial carinho. O assistente apresentou-me, muito gentil. O jovem mostrava profunda lucidez. Abraçado a nós dois, com inequívocas demonstrações de alegria, comentou suas esperanças no futuro, no porvir. Expôs-nos ardente desejo de trabalhar pela difusão do espiritismo evangélico, disposto a colaborar na obra edificante que os pais vêm realizando. Referiu-se, para a minha admiração, às atividades de nossa colônia espiritual. Perguntou das minhas impressões de nosso lar, seduzindo-me pela conveniência, pela oportunidade de conceitos e pela beleza das apreciações inteligentes e espontâneas. Ia a conversa a meio, quando dois vultos, duas entidades meio sombrias, com muita cautela foram se aproximando de nós. Quem seriam estes espíritos, senão míseros caminhantes desencarnados, desses que perambulam por todos os lugares? Eu estava inteiramente distraído e continuei nos comentários humildes, mas Marcelo, esse estimado interlocutor com quem eu conversava, perdeu visivelmente a calma. Como se ele fosse tocado no íntimo por forças perturbadoras, ele ficou pálido, levou a mão ao peito, arregalou os olhos descontroladamente. Reparei que as ideias lhe se misturavam no seu cérebro perispiritual, que ele não conseguia nos ouvir com tranquilidade. E rapidamente, se desprendendo de nossos braços, correu descompassadamente, de maneira desabalada, retomando o próprio corpo. Eu quis impedi-lo, com pena, pois ele estaria conosco perfeitamente sintonizado, não teria problema nenhum. Agora, apesar de eu tentar, algo mais forte que o conhecimento cordial que me unia ao novo amigo me impediu. Eu não pude impedi-lo. Calderaro me reteve com vigor e disse: deixe-o, André, deixe. Vamos acompanhá-lo. Não podemos esquecer que Marcelo não se encontra perfeitamente curado. Indicando as entidades provocadoras, a pequena distância, Calderaro continuou explicando. A simples reaproximação dos inimigos do passado lhe altera
as condições mentais. Receoso, aflito. Ele tem medo do regresso àquela situação dolorosa em que ele viveu há muitos anos, nas esferas inferiores. E busca, então, apressadamente o corpo físico, como se fosse alguém que se socorre do único refúgio de que dispõe, diante de uma tempestade que se aproxima. Os espíritos transviados, esses que estavam ali andando à toa, bateram em retirada. E voltamos ao interior doméstico, onde encontramos o jovem tomado de contorções. No corpo. Ele voltou para o corpo. Então André disse, eu o abracei como se o fizesse a um filho querido. O ataque amainou, diminuiu, sem contudo cessar de todo. Ergui os olhos para o orientador em uma muda interrogação. Por que esse distúrbio? O quarto de Marcelo permanecia isolado em relação ao contato com as entidades inferiores. Elas não entravam ali. Nós estávamos os três em palestras edificantes. Por que motivo a perturbação de Marcelo? Se nós nos mantínhamos em uma saudável, uma salutar atmosfera com santificantes pensamentos. O instrutor olhou para mim bondosamente e recomendou. Observe, André, o campo orgânico, examinando particularmente o cérebro. Aí André diz, eu notei que a luz habitual dos centros endócrinos havia empalidecido, havia diminuído, persistindo somente a epífise a emitir raios anormais. No encéfalo, na parte central do cérebro, o desequilíbrio era completo. Das zonas mais altas do cérebro partiam raios de luz mental que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia de células que estava na região motora, na região do córtex. Os vários centros motores, inclusive os da memória e da fala, jaziam, permaneciam desorganizados, desfalecidos, inânimes. Esses raios anormais penetravam as camadas mais profundas do cerebelo, perturbando as vias do equilíbrio e desorganizando, destrambelhando a tensão dos músculos, determinavam estranhas transformações nos neurônios e mergulhavam no sistema nervoso cinzento, anulando a atividade das fibras. Via-se totalmente inibido, anulado, o delicado aparelho encefálico. As zonas motoras, fustigadas, chicoteadas, açoitadas pelas faíscas mentais, perdiam a ordem e a disciplina, o autodomínio. Por fim, cedendo, entregues, vazias de energias. Enquanto isso, Marcelo Espírito se contorcia de angústia e, justaposto ao Marcelo Forma, que estava preso na inconsciência orgânica, tomado de convulsões que me confrangiam a alma. Após um detido exame, perguntei a Calderaro, como explicar essa ocorrência? Afinal de contas, nosso amigo não se encontra aqui sob a autoridade, o guante dos perseguidores desencarnados, mas está em nossa exclusiva companhia. O orientador, agora em ação de socorro magnético, interferia, restaurando o equilíbrio, recomendando-me aguardar alguns minutos. Em breve, Calderaro dominou a desarmonia, envolvendo-lhe o campo mental com emissões balsâmicas, com fluidos que estavam acalmando. O desastre da convulsão não chegou ao fim, não chegou a se concretizar. Marcelo aquietou-se. Refez-se a atividade do cérebro como uma praça em tumulto logo que fora liberada, descongestionada. As células nervosas retomaram suas tarefas. Normalizaram-se as vias do tráfego, o sistema endocrínico regressou à regularidade, as redes de estímulos restabeleceram os serviços costumeiros. Marcelo,
desapontado e abatido, caiu em profundo sono, porque Calderaro achou conveniente dar a ele maior repouso, não permitindo a sua saída em corpo perispiritual logo nos primeiros minutos de paz que se sucederam à forte crise. Observando o rapaz no conchego, no conforto do leito, o instrutor me olhou benévolo e disse: lembra-se, André, dos reflexos condicionados de Pavlov? Como não? Recordava-me, disse André, da famosa experiência com cães, aplicada a fenômenos outros. Pois bem, prosseguiu Calderaro bondoso, o caso de Marcelo verifica-se em harmonia, em consonância com os mesmos princípios. Em existências passadas, errou em múltiplos modos, e o remorso, imperiosa força a serviço da lei divina, guardou-lhe a consciência como uma sentinela vigilante, entregando-o aos seus inimigos nos planos inferiores e conduzindo à colheita de espinhos que ele havia semeado logo após a perda do corpo físico, num dos seus períodos mais intensos de queda espiritual. Em consequência de tais desvios, perambulou desequilibrado, de alma doente, exposto à dominação das antigas vítimas. Desarranjou os centros do perispírito, adoecendo-os para muito tempo. Sustentado pelo socorro de um grande instrutor que intercedeu por ele, renasceu mais calmo agora, para importante serviço de resgate. Todavia, a cooperação valiosa recebida do exterior, daquilo que veio de fora, não poderia transformar-lhe de modo profundo, visceral, a situação íntima. Conservava-se desafogado, aliviado dos impiedosos adversários, os quais ele deveria ajudar daqui por diante. Contudo, o organismo perispiritual guarda a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do corpo de carne. As zonas motoras de Marcelo, em razão disso, continuou Calderaro dizendo, simbolizando a moradia das forças conscientes em sua atualidade de trabalho, constituem uma região perispiritual que está em convalescença. Ela está se recuperando, como as sensíveis cicatrizes do corpo físico. Ao se reaproximarem os velhos desafetos, o rapaz, que ainda não está forte o suficiente, não tem o equilíbrio consolidado, sujeita-se aos violentos choques psíquicos, com o que as emoções se lhe desvairam, se lhe alucinam, afastando-se da necessária harmonia. A mente desorientada abandona o leme da organização do perispírito e dos elementos do corpo físico. Assume condições excêntricas, esquisitas, descentralizadas. Dispersa as energias que são dele mesmo em movimentos desordenados. Passam então essas energias a se atritarem e a emitir radiações de baixa frequência, aproximadamente igual àquelas que lhe chegavam, vindas do pensamento alucinado das suas vítimas. Essas emissões destruidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico, apoderam-se dos centros corticais, perturbam as sedes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão e inúmeras outras sedes do governo de vários estímulos. Temos, desse modo, o grande mal de sintomatologia aparatosa, uma definição médica pomposa, determinando as convulsões nas quais o corpo físico, enfraquecido, vencido e prostrado, mais se assemelha a uma embarcação repentinamente jogada à deriva. Vejam só como é delicado o nosso cérebro, o nosso sistema mental. E é por isso que é tão importante estes capítulos deste livro. Ele tem um reflexo condicionado pelos equívocos que ele passou e pelos sofrimentos das perseguições. Agora, basta passar alguém pertinho, como diz o velho ditado, não é? Cachorro escaldado ou gato escaldado tem medo de água fria. Passou alguma coisa meio estranha, ele já identifica, tem o remorso, a lembrança, começa a ver o entrechoque das vibrações mentais e ele cai nessa região muito próxima da convulsão. Não acabou ainda, tem mais coisa.
Então vamos ver no próximo bloco. Eu espero você. Olá, estamos de volta com o último bloco do nosso estudo do capítulo 8º do livro No Mundo Maior. Essa obra monumental que nos ensinará, além do que já nos ensinou, as coisas tão importantes ligadas à nossa capacidade mental, ao equilíbrio da emoção, graças à lucidez do pensamento. Então, nós havíamos terminado no bloco anterior aquela situação delicada que Marcelo passou em função da aproximação de duas entidades que ele identificou como se fossem seus antigos perseguidores. E ele já reagiu com aquele estado de desequilíbrio. Correu de volta para o corpo para ver se salvava da presença negativa daqueles espíritos que faziam com que ele se lembrasse das perseguições. E agora nós vamos para o próximo e último bloco, ver como que termina, depois que o Marcelo estava já sendo acalmado no corpo físico e no corpo espiritual. Vamos ver o que o instrutor Calderaro e André Luiz nos contam. Para isso, vamos lá para a nossa sala de leitura. Vamos lá? Chegamos. O texto está nos ensinando. Acompanhe conosco. As elucidações, as informações de Calderaro me enchiam de respeito pelos fundamentos morais da vida. Compreendia agora a impossibilidade de existir uma psiquiatria sem as noções do espírito. Lembrou-me a luta secular entre os fisiologistas, os que só estudam o corpo, e os psicologistas, os que só estudam a psique, disputando a regra de socorro aos alienados mentais. Mesmer e Charcot, Pinel e Broca desfilaram diante da minha imaginação, enriquecida agora de novos conhecimentos. A interrupção dessas viagens mentais, dessas digressões, desses esclarecimentos do assistente não durou muito. Devo, na verdade, consignar, deixar bem claro que, desde a primeira hora de nossas conversas, essas intermitências, esses intervalos se fizeram habituais, parecendo a mim que Calderaro, de maneira intencional, me proporcionava tréguas para eu ruminar, para eu refletir, para eu mastigar os conceitos que ele me passava. Respondendo-me a essas íntimas ponderações, ele continuou explicando. É impossível pretender a cura dos loucos apenas à base de processos exclusivamente objetivos. É indispensável penetrar a alma, devassar, descobrir o cerne, o âmago, o núcleo da personalidade, melhorar os efeitos socorrendo as causas. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Os fisiologistas farão sempre muito, ajudarão bastante, tentando consertar a disfunção das células. No entanto, é necessário intervir nas origens das perturbações. O caso de Marcelo é tão somente um dos múltiplos aspectos do fenômeno epileptoide. Isso para empregarmos a terminologia dos médicos encarnados. Esse desequilíbrio perispiritual, ele acontece, todavia, por gradação demasiado complexa. A confirmação da teoria dos reflexos condicionados não se aplica exclusivamente a Marcelo. Temos milhões de pessoas irascíveis, irritáveis, nervosinhas, que pelo hábito de se encolerizarem facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do chamado pequeno mal, em dementes precoces, em neurastênicos, em mal-humorados, de tipos diferentes e variados, ou em doentes com as franjas epiléticas, com as aparências muito próximas da epilepsia, que andam por aí
tomando remédios submetidos à hipoglicemia insulínica ou ao metrazol. Enquanto isso, serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas nas rotinas da vida, lhe seria tratamento mais eficiente e adequado, porque seria regenerativo e substancial. Não seria de fora para dentro, seria de dentro para fora. Enunciando tais verdades, diz Calderaro, não estamos aqui desprezando o ministério, o trabalho, o esforço dos psiquiatras abnegados que consomem a existência na medicação aos semelhantes, na dedicação aos semelhantes. Nem avançamos ou afirmamos que todos os doentes, sem exceção, possam dispensar o tratamento dos choques renovadores, tão necessários a muita gente, como uma ducha para os nervos empoeirados. Desejamos apenas realçar, salientar que o homem, pela sua conduta, pode dar vigor à própria alma ou pode lesá-la. O caráter altruísta, o caráter abnegado, que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos, estará engrandecendo os celeiros dele mesmo, em plena eternidade. O homicida, esparzindo a morte e a sombra em sua cercania, ao redor dele, estabelece o império do sofrimento e da treva no seu próprio interior. Ao topar com irmãos nossos sob o domínio das lesões do perispírito, consequências vivas dos seus atos, registrados pela justiça universal, é indispensável para ajudá-los com êxito, remontar a origem das perturbações que os molestam, que os maltratam. Isto se fará não a golpes de palavras, de golpes verbalísticos da psicanálise, mas socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor, a fim de que consigam a imprescindível compreensão com que se modifiquem, reajustando as próprias forças. Nesse momento, observando que Marcelo se reerguia, o instrutor interrompeu-se nas explicações e convidou Marcelo a vir novamente, aproximar-se dos dois que estavam falando. Ele havia então dormido e agora saía do corpo novamente, em espírito. O rapaz abraçou-nos comovido e humildemente olhando para Calderaro disse: "Ai, então fraquejei de novo e caí." Calderaro, afagando-o, respondeu: "Oh, não se sinta em queda, Marcelo. Você está ainda em tratamento e não podemos esquecer a realidade. Seu esforço é admirável. Entretanto, é preciso aguardar a contribuição do tempo." Sorriu e acrescentou: "Em épocas recuadas, você perdeu valiosa oportunidade de seguir na estrada progressiva, escorregando e resvalando. Agora é imprescindível retomar a subida com muita cautela. O pássaro de asas fracas, de asas débeis, não pode abusar do voo." O jovem então recuperou esperanças novas e, olhando o Calderaro, reconhecidamente perguntou: "Acredita você, meu benfeitor, que deva optar pelo uso de hipnóticos?" Os remédios, não é? Que são próprios da química. E o Calderaro respondeu: "Não, os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental, quando é preciso neutralizar as células nervosas diante dos prováveis atritos da organização perispiritual. Em teu caso, Marcelo, para a tua consciência que já acordou na espiritualidade superior, o remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno, em pensamentos enobrecedores. Permanecendo na zona mais alta da personalidade, os lobos frontais, você vencerá os desequilíbrios dos departamentos mais baixos. Competindo a você, por isso mesmo, atacar, envolver-se na missão renovadora e sublime que lhe foi confiada no setor da própria iluminação e no bem do próximo.
Os elementos medicamentosos, os hipnóticos, podem exercer tutela despótica, uma defesa violenta sobre o corpo físico, sempre que a mente não se disponha a controlar o corpo, recorrendo aos fatores educativos. Mais importante é você se medicar ao invés de tomar remédios. Você já tem a mente preparada para isso. O rapaz, então, beijou-lhe as mãos enternecidamente e Calderaro, ocultando a comoção, falou bem-humorado. E nós nada fizemos ainda por merecer o reconhecimento de qualquer criatura. Somos não mais do que trabalhadores imperfeitos em serviço. E o serviço é a maior força que nos põe, que nos aclaram, que nos evidenciam nossas próprias imperfeições. Todos temos um credor divino em Jesus, cuja infinita bondade não nos é válido esquecer. E acariciando-lhe os cabelos, disse: já lhe ouviste a palavra celestial, abandonando o mal, para que não te suceda coisa pior. Assim sendo, Marcelo, você agora é feliz. Em verdade, somos presentemente felizes, porque nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus em nós com o Cristo. Trabalhemos com Ele, por Ele e para Ele, curando nossos males para sempre. O jovem abraçou-se a nós, como se fora um filho, de encontro aos nossos corações, e saímos juntos em agradável excursão de estudo, enquanto o seu corpo físico repousava tranquilamente. Ah, que coisa interessante, não? Aqui, alguém com convulsões epiléticas. No caso, não por uma doença epilética, mas por problemas do perispírito, em termos de seu resgate, o remorso, aquele medo, aquela coisa já condicionada, aqueles fatores que deixaram marcas no espírito. Então, é preciso trabalhar no bem. Não é tomar remédio apenas, como disse aqui. Às vezes é preciso tomar a medicação que vai impedir o choque maior. Mas, na verdade, para muitos casos, é necessário mudar o pensamento, agir no bem, fazer coisas boas, mudar as companhias para melhor, para que haja esta sintonia com as forças positivas do Espírito. A casa divina não há bagunça. Só há bagunça quando a gente não entra nela e ficamos com a nossa casa mental desarrumada. Na próxima semana vamos para o capítulo 9. Mediunidade! Importante esclarecimento a respeito da ação mediúnica no equilíbrio das pessoas. Eu espero a sua presença. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e até o nosso próximo Espírito da Letra. Muita paz.